Jesus nos convida a fazer uma opção livre e consciente para que possamos pensar e tomar decisões arrojadas, se desejamos ser de Cristo. Se escolhemos a estar com Cristo, se escolhemos a ser de Cristo, nós não podemos nos esquivar ou tentar fugir ao cumprimento dos nossos deveres como os filhos de Deus, pois muitas vezes somos confrontados por aqueles que nada querem com Jesus e também principalmente aqueles que se encontram dentro da igreja querendo dispersar as ovelhas de Cristo, como um cachorro que late ao vento. É necessário que confrontamos os filhos deste mundo. Para isso, precisamos ter coragem, não somente para buscar as promessas, as curas, os milagres divinos, mas também diante daqueles que nada querem com Jesus Cristo. Lembramos que a nossa batalha é contra os espíritos malignos que utilizam do pecado de nossos irmãos para nos atacar. Queridos amigos, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Chegamos à nossa sexta-feira, dia 6 de novembro. Nós estamos na 31ª semana do Tempo Comum. Queremos agradecer a Rosângela Fazolo, ao Paulo Denadai, essa família, a nos deliciar com as suas palavras, ao poder então proclamar para nós as leituras de ontem, e assim que Deus Pai de infinita misericórdia derrama sobre vocês, sobre a vossa família, a bênção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nesse momento também vamos estarmos olhando para a cruz de Cristo e assim possamos estar em oração com o Senhor. Pai, que bondade, que delicadeza, que amorosa atenção que o Senhor, nosso Divino Mestre, tem por todos nós que sofrem. Se somos cegos, surdos, coxos, paralíticos, possessos pelo demônio, leprosos, depressivos e outras doenças que seja, todos o sofrimento, basta nós dizermos em oração, com um coração de amor puro e sincero: Senhor. E o Senhor nos responde: que queres que eu vos faça? Deus Pai de misericórdia, que sejamos curados. E a cura chega imediatamente. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora repito chorando: há muitos por aí que se portam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante a seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai
firmes no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 121. A resposta do Salmo é: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, no conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça, lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta de tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho força. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos seus que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, à nossa reflexão da liturgia diária em família, em nossa comunidade brasileira de Uster, aqui no YouTube. Nosso muito obrigado. E para você que ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, dê um like, para que você possa receber todas as notificações diárias de nossa página aqui no YouTube. Hoje, sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020, estamos na 31ª semana do Tempo Comum. E na leitura de hoje, o apóstolo Paulo, apesar de estar preso, ele convida a comunidade a lhe seguir o exemplo, no esforço rumo à perfeição, com os olhos fitos na meta final. O capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, ele diz: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Ou seja, os nossos santos imitam as atitudes de Cristo. Paulo pode propor-se como exemplo porque ele segue o Cristo. Não imitar algo acabado, mas um esforço constante, como Paulo vive de Cristo e luta por ele. E Paulo escreve esta carta lá na prisão, provavelmente na cidade de Éfeso, E já passou um tempo preso na cidade de Filipos. O versículo 18 a 19 diz: já vos disse muitas vezes, e agora eu repito, chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, e o fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Veja, meus irmãos,
A emoção leva o apóstolo Paulo às lágrimas. Quem são estes muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo? Outra vez, Paulo permanece no vago. É que então era compreendido por minhas palavras. A semelhança das censuras expressas e da inquietude sentida permite pensar no mesmo adversários judaizantes, que não aceitam o esvaziamento de Cristo, ao afirmarem a necessidade da circuncisão e das práticas da lei mosaica. Ou seja, meu irmão, se atualizarmos para a nossa realidade, o Deus deles é o estômago. A alusão às observâncias alimentares que ocupavam um lugar importante naquela religião judaica, a glória deles está no que é vergonhoso, ou seja, no culto material eles colocam a salvação futura. Lá na cidade de Coríntio, são dois os grupos que não entendem o significado da cruz de Cristo. Para os judeus é um escândalo, para os pagãos é loucura. E aqui também, Paulo pode pensar igualmente nos judaizantes e nos libertinos pagãos. Vamos ver lá no versículo 20 e 21. A palavra diz: nós, porém, somos cidadãos dos céus. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Ou seja, meu irmão, em vez de se deixar captar pelo mundo pagão ou escravizar pelos judaizantes, o cristão pertence ao Senhor Jesus Cristo e sua pátria é o reino dos céus. O apóstolo Paulo era judeu e também cidadão romano, mas como cristão é cidadão do reino de Deus. Assim vale para nós, eu e você, que testemunhamos a nossa fé, que comungamos o corpo de Cristo, que buscamos a santidade em nossas comunidades. Somos cidadãos dos céus. Mas e como tem sido a nossa vida diária dentro da nossa realidade cotidiana? Você no seu trabalho, você na sua faculdade, você na sua escola. Como tem sido essa vida cristã fora de nossas comunidades? É lá que Deus espera que nós sejamos esse Cristo, levantando a bandeira como cidadãos do reino de Deus. E o capítulo 4 de Filipenses, versículo 1, ele diz: assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Para o apóstolo Paulo, meu irmão, minha irmã, a comunidade que vive sua fé é sua alegria, é sua coroa. E depois das lágrimas, é só alegria. Com o repetido refrão: alegrai-vos. Portanto, em meio às nossas dificuldades, às nossas limitações, às nossas divergências, até mesmo dentro de nossas pastorais, meu irmão, vive dia após dia a sua vida e comunidade. Se hoje você está chorando, tenha certeza que amanhã será um novo dia e a alegria virá pela manhã. Essa é a nossa vida de fé. Essa é a nossa caminhada cristã. Essa é a nossa realidade de vida em comunidade. Precisamos estar firmes no Senhor Jesus, não desanimando diante das adversidades. O evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 8. O capítulo 16, meu irmão, minha irmã, ele reúne duas parábolas e várias palavras de Jesus sobre o uso do dinheiro. A primeira palavra se dirige aos discípulos e apresenta um caso muito comum no mundo do comércio e do trabalho. Um administrador corrupto, talvez um caso concreto da época, né? O patrão descobre as falcatruas e decide de mandá-lo embora. O gerente começa a pensar um modo de superar a crise. Calcula bem as alternativas e encontra uma saída para ele. E Jesus? Elogia a esperteza do administrador desonesto. Portanto, esta parábola do gerente espertalhão, ela pode soar
desconcertante e é difícil de interpretar. Olha lá o versículo 2, ele diz: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas de tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. Ou seja, meu irmão, é o administrador de um rico abastado. Não há possibilidade de se defender da acusação. Mas por que ainda prestar conta? A não ser para comprovar o contrário, sua honestidade, ou para preparar a transição para um sucessor? De qualquer modo, tem que ser afastado da administração por enquanto ou permanentemente, para não causar um rombo maior. E o versículo continua no 3 ao 4. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Ou seja, aquele administrador que vivia folgadamente enfrenta uma emergência e começa a refletir. Monólogos são frequentes. Não tem força para trabalho braçal nem para mendigar. É melhor morrer que andar mendigando. Quem depende da mesa alheia tem de saber que não vive. E quando ainda está no cargo, tem que aproveitar-se da última oportunidade. Meu irmão, nesse evangelho nós podemos refletir sobre semelhanças do administrador desonesto com certos políticos de hoje. É ou não é verdade? Estamos vivendo aí uma máxima das eleições presidenciais da Casa Branca, aqui nos Estados Unidos, né? E pedimos a Deus que o próximo presidente seja de fato um administrador deste país conduzido pela ação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, infelizmente é prática comum desviar recursos para fins particulares, como também para não perder as eleições, realizar obras e programas sociais e comprar votos por pequenos benefícios durante a campanha. E assim, os pobres reelegem o administrador honesto, dizendo: rouba, mas faz. É ou não é verdade? Corrupção e populismo são os males de um sistema político que precisa ser reformado para servir ao bem comum de todos. E veja, meu irmão, eu quero fazer aqui menção a um documento do Papa Francisco, aonde ele enfatizou na homilia na Casa de Santa Marta, feita no dia 11 de novembro de 2013. Olha o que o Papa Francisco diz. Ele fala sobre a diferença entre o pecador e o corrupto. Abre aspas. O pecador se arrepende e pede perdão, sentindo-se fraco e humilde. O corrupto não se arrepende, continua a pecar e finge, e escandaliza por sua vida dupla. Infelizmente, meus irmãos, isso já é prática comum dentro de nossas ações governamentais. Seja ela nos Estados Unidos, seja ela no Brasil, seja ela em qualquer parte do mundo. Infelizmente, o câncer da corrupção está impregnado. E o Papa nos alerta sobre esta passagem, já feita lá em 2013, enfatizando a necessidade do arrependimento. E eu tenho certeza que Deus perdoa aquele que se humilha diante dele. E esta reflexão vale para todos nós. Mesmo que você não seja um político, talvez você na sua casa, você no seu trabalho, talvez você que teve alguma oportunidade de pegar um troco a mais e você automaticamente a sua consciência já atenou. Porque através dessa palavra, em algum momento você ouviu e lembrou: eu preciso ser um administrador dos meus bens. Eu preciso ser correto. Porque a palavra de Deus, ela incomoda a nossa vida. O Espírito Santo, ele incomoda o nosso coração na medida que o pecado, ele vem a bater a nossa porta. O Espírito Santo está ali para nos socorrer, para nos alertar
o caminho não é esse. Venha por esse lado. E por isso a necessidade de estarmos em comunidade, meu irmão, minha irmã. Portanto, como é bom estarmos unidos a Deus em sua palavra. A palavra de Deus nos salva, nos liberta e nos dá a oportunidade de sermos pessoas melhores, homens e mulheres livres do pecado. Que essa palavra de hoje, meu irmão, minha irmã, ela seja uma palavra de vida, de esperança e de libertação. Sejamos espertos, mais espertos do que os caprichos do mundo. Estejamos atentos sobre os sinais em que o mundo nos revela. Existe uma realidade que está em curso sobre o ambiente político mundial. Existe uma pandemia que está sendo combatida por diversos segmentos governamentais, bem como as instituições de saúde, buscando a alternativa sobre uma possível vacina. Mas também existe um jogo político por trás de tudo isso, porque a ganância, ela tem falado mais alto, meu irmão, minha irmã, sobre tudo isso que está acontecendo no mundo. O que cabe para nós é a nossa oração, a nossa fidelidade a Deus e a nossa honestidade com o Senhor. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe das intenções daquilo que se passa dentro do nosso coração. Que estejamos atentos e que o Espírito Santo nos dê a força e a coragem e sermos anunciadores da palavra de Deus, anunciando a verdade que liberta. Que o mundo seja de Deus e que o Espírito Santo nos ilumine para caminharmos sempre na presença do Senhor. Assim seja. Amém.